Vanchakalpadruvasya kripa sindhuva eva cha patitanam pavanebho vaishnavebho Om Amornaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Vanchakalsi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaurava Gaurinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiramente, eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotrasat Sissimado, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, e Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotrasat Sissimado, Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências Dandavat Pranams aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotrasat Sissimado, Bhaktivedanta Swami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os convidados e convidadas, minhas reverências. Estou muito feliz de vir aqui nessa universidade. Qual é o nome daqui? A Paola, ela é muito gentil e arranjou esse programa muito belo aqui na universidade. Essa é a terceira vez que nós estamos aqui, né, novamente. Acredito que da última vez, alguns de vocês já vieram no último programa que teve aqui. Quem veio? Levanta a mão. Os estudantes, eles continuaram estudando aqui, então eles vieram de novo. Todos nós somos servos eternos de Krishna. Quantos deuses existem? Apenas um. Acabaram de escutar que o nome dele significa Deus. E G significa o gerador. O significa operador e D significa destruidor. Em inglês, God, né? G-O-D. Se você tentar ver ele, você pode até ver, mas às vezes ele está visível, às vezes invisível. Assim como na Bíblia explica que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem tem a forma, então o ser humano tem uma forma, o Senhor também tem uma forma. Ele tinha criado todas as entidades vivas, mas ele não ficou satisfeito. Então, finalmente, ele criou o ser humano assim como ele. Deus é o nosso Pai. Todos somos seus filhos e filhas. Apenas para compreender isso, que nós não somos esse corpo, né? Nós somos a alma. Vocês acabaram de escutar o Brahmachari Tirthapada Das. Brahmachari explicou: nós não somos esse corpo. Quem somos nós? Somos a alma. Em sânscrito, Atma. Digam Atma. Digam isso em voz alta. Atma. Então, em sânscrito, a palavra em sânscrito para alma é Atma. Esse corpo apenas funciona por conta que a alma está residindo dentro dele. E essa alma, essa Atma, ela é uma parte parcela do Senhor. Mama Ivam Sodivoloke Divodubhuta Sanatana. Eterna e transcendental. Mas agora, essas almas vieram aqui para o mundo material e esqueceram que elas são alma. Então, nós, que somos as almas, estamos esquecidos dessa identificação e nos identificamos com
o corpo grosseiro, que é feito de elementos. Dentro do corpo grosseiro tem outro corpo. É chamado de corpo sutil. Ele fica dentro do corpo grosseiro, que é feito de mente, inteligência, ego e samskara. É um chita. É onde ficam as impressões. Então, mente, inteligência, ego e coração. Man, Buddhi, Ahankar e Chitta. Dentro desse corpo sutil é que a alma reside. Então, na verdade, o coração não é bem um coração. Na verdade, é como se fosse um coração. É a Chitta. Não tem uma tradução certa para isso. Então, agora a gente está identificado com o nosso corpo grosseiro. Ah, eu sou um homem, eu sou uma mulher. Eu sou um homem ou uma mulher. A gente se identifica dessa forma. Ah, eu sou americano. Eu sou brasileiro. Eu sou indiano. Chinês. Nós recebemos essa identificação, mas na verdade a gente nem questiona sobre a nossa alma. Quem sou eu? Como você pode compreender quem é você? Quem sou eu? Perguntar para você, nesse humor inquisitivo. Quando esse humor inquisitivo vier, nesse momento, você vai compreender quem você é. O Senhor Narayana está lá com 4 braços nessa imagem. Todos nós viemos do Senhor, somos partes e parcelas do Senhor. E a gente muda muitas vezes de corpo. Várias vezes vocês nasceram em diferentes locais. Cada nascimento foi um diferente local. Então, dessa forma, a gente está rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Tá vendo? Aqui na imagem está explicando que você nasceu do ventre da sua mãe, e aí o bebezinho vai crescendo e passa pela juventude, fica velho e de novo. E aí isso acontece o quê? Com diferentes espécies. Gatos, cachorros, cavalos. Esse é um ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Esse ciclo está indo assim, dessa forma, sempre. Mas quando a gente chega naquele corpo, a gente vai ter a identificação com aquele corpo e esquecer todas as outras identidades passadas, das outras vidas. Você se lembra da sua vida passada? Qual é o seu nome? Ethan. E o seu? Didi. Shila Gurudev está perguntando o nome de todo mundo. Olivia. Muito legal o seu nome. Sara. Ah, legal o seu nome. E você? E o seu, Paulo? Legal. Então, legal, batam palmas. Esses nomes são muito doces. Na verdade, esse é o nome desse corpo. E esse nome também é dado pelos seus pais. Ou seus parentes, algo assim. É verdade ou não? Mas, quando você nasceu do ventre da sua mãe, você não tinha nenhum nome. Quando você saiu do ventre da sua mãe, talvez depois de 1 semana, 2 ou 3 semanas, aí eles, ou seus parentes, deram esse nome para você. Mas esse é um nome corpóreo. Mas quando esse corpo acabar, quando você morrer, qual vai ser o nome? Não vai ter? Tudo acabou naquele momento. Não vai ter mais nada. E novamente você vai nascer dessa mesma forma. E nesse chamado ciclo de nascimentos e mortes, e passando por diferentes espécies também, diferentes corpos. Esse é o ciclo de nascimentos e mortes. Samsara. Toda vez é isso que acontece. Isso também, o nascimento que você vai tomar é predestinado e pré-determinado. Isso acontece de acordo com a
a nosso karma, né? Nossas atividades fruitivas passadas, e elas sempre fazem com que a gente entre nesse ciclo assim. Mas quando que você vai parar esse ciclo de nascimentos e mortes? Essa é a nossa pergunta. A ciência espiritual discute essas coisas. Como nós vamos parar de entrar nesse ciclo de nascimentos e mortes? Como? Do contrário, sempre vai vir e continuar vindo nesse ciclo e sofrendo os 3 tipos de miséria, de Maya, que é a potência de ilusão do Senhor. E aí, porque vocês já estão nesse corpo, vocês já sabem que vocês já estão sofrendo, não é verdade ou não? Esse corpo se chama body, em inglês B-O-D-Y. Então, B significa birth, que é nascimento. A gente não cai do céu, né? A gente nasce do ventre da mãe. A gente não cai que nem chuva, gotas de chuva. Então, body, que é corpo em inglês, significa que B, né, significa birth, em inglês é nascimento. E O significa old age, que significa velhice. Por isso que a gente pergunta em inglês, how old are you? Que idade você tem em inglês é how old, é quão velho é você. Então, a velhice vem ou não? E D, né, B-O-D, body, né, em inglês, D significa disease. Disease é doença. Então, todos estamos sofrendo vários tipos de doenças, por isso vocês vão em tipos diferentes de médicos. E, por exemplo, hoje em dia tem muitas doenças mentais. Por isso, vocês vão em qual médico? Ou psicólogo, psiquiatra. Tem muitos tipos de doença do corpo. Em sânscrito, a palavra idam shariram. Esse corpo é o templo, na verdade, da doença. Por isso que D é de doença. Todos estamos sofrendo, de acordo com o nosso karma passado. E a quarta letra, né, B-O-D-Y, body, né? Em inglês, corpo. Então, B-O-D-Y, Y é Yamaraj, que é a deidade que preside a morte. Você não pode derrotar a morte. Quem é que derrota a morte? Ninguém. Hoje, amanhã, ou dia depois de amanhã, depois de 100 anos, você vai ter que, nós todos teremos que morrer. Mrityum. Certamente. Então, a pergunta pode surgir, quem é que vai morrer e quem vai ficar vivo, né? A questão é que o corpo nasceu, então ele vai morrer com certeza. Então nós estamos discutindo sobre a alma. Eu já disse que a alma, ela é a parte parcela do Senhor. O Senhor, ele também é eterno e transcendental. Então, o que significa o quê? Que nós somos a alma, somos Atma, e significa que a alma também é transcendental, porque ela é parte parcela do Senhor. A alma nunca vai morrer. Entende? Por acaso Deus morre? Deus nunca morre. Ele pode aparecer e desaparecer. Apenas isso. Assim como o sol, que ele nasce e se põe. Da mesma forma, Deus aparece na frente, né, na nossa frente, novamente ele também se torna invisível diante de nós. Por esta razão, eu discuto essas coisas, porque Deus, ele é chamado de eterno e transcendental. Da mesma forma, Soul, Atma, é a alma, ela é eterna e transcendental, porque ela é parte parcela do Senhor. Ela apenas transita de um corpo para outro. Sabe? Como essa imagem. Circulando, assim, nesse ciclo. É circular. Por essa razão, eu também explico dessa forma que esse corpo é grosseiro, né? E você tem o corpo sutil. Mas como você para esse ciclo de repetidos nascimentos e mortes? Como você para de entrar nesse ciclo? Então, a ciência espiritual discute essas coisas. Se você cantar os santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos cantem os santos nomes do Senhor, são muito poderosos. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is a transcendental vibration. Isso é uma vibração transcendental.
what you are speaking, that is called Isso que você está falando material sound. é um som material, mas os santos nomes do Senhor e tudo sobre o Senhor são So, sons transcendentais. Então tem dois tipos de som. Um é Shabda Samana e outro é Shabda Brahmana. that is called Shabda Samana significa o som material, que é aquilo que a gente fala, né? that is called material Normalmente. sound. Mas Also, the name that is esse é o som material, mas os santos nomes do Senhor são um som transcendental que se chama Shabda Brahmana. Então nós cantamos Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is Lord's holy name. Esses são os santos nomes do Senhor. Very nice, beautiful, sweet name. São nomes doces, belíssimos. Se você cantar esses nomes, vai vir muita felicidade no seu coração. Apenas feche os seus olhos e cante os santos nomes e se lembre do Senhor. Primeiro a gente canta o quê? Om. Apenas feche os olhos e cante. Om. Some realization coming. Alguma compreensão vem, porque é a vibração que vem entrar no seu coração. Porque essa palavra em sânscrito é transcendental. A-U-M. Om. Om. You? A-U-M. Om. Actually, that Ela é composta, Om é composta dessas três letras. A significa Krishna, o Senhor, Deus. U significa a sua energia, a sua potência, que é Shmatiradhika. E Ma, M, significa todas as entidades vivas. Então, quando você está cantando essa palavra, Om, automaticamente está vindo do seu âmago do seu coração, e por isso você vai sentir muita felicidade, porque o Senhor, Ele reside no nosso coração. Então, quando você está chamando Ele, Ele vai sair. Automaticamente, se você cantar esse mantra Om, essa autorrealização vai vir. Atma Anubhuti, autorrealização, você vai conseguir. Por isso, vamos cantar novamente. This is self-realization. Again, chanting this holy Ele name. traz autorrealização. Então cante de novo e de novo esses outros nomes, assim como a eletricidade, sabe? Para dar um exemplo, você pega Pieces of 2 pedaços or stone. de madeira ou então pedra. Você esfrega eles e vai vir o quê? Uma faísca, né? Mas no começo talvez você não entenda que vai sair, mas aí se você tentar novamente vai sair essas faíscas para te evidenciar que tem aquela energia ali. Então, por exemplo, tinha um menino que na escola a gente estava brincando e ele pegou uma pedra e ele tacou, e aí no chão ela saiu rolando no asfalto e fez faísca. Então, da mesma forma, você vai ter como entender isso. Da mesma forma, quando você canta esses santos nomes, você vai conseguir essa autorrealização, essa compreensão profunda. De novo, se você cantar, você vai ter essa compreensão profunda, autorrealização. Então, por isso eu peço para vocês, cantem os santos nomes e a autorrealização vai vir. E você vai compreender o quê? Que eu não sou esse corpo, que eu sou a alma. Então, automaticamente, você vai esquecer o seu corpo material. Apenas medite nesse Om, nesse mantra Om. Feche os seus olhos, novamente você vai poder ver. E você vai esquecer essa concepção corpórea. Kamina, automatically forget. Could you remember where you have come from? You are American or you are Japanese, you are Chinese. Você se lembra ainda de onde você é? Se você é americano, chinês ou o quê? Porque a mente, nesse momento que você está cantando, ela está concentrada no Om. Esse é o processo também. E quando, cantando de novo isso, quando chegar no momento predestinado por você, você vai abandonar
o seu corpo e você vai se lembrar dos santos nomes, naquele momento predestinado da sua morte, você cantar. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I will not take too much of time. Eu não quero tomar muito do tempo de vocês, 1:30 will be porque agora a gente vai ter que sair daqui a pouco, né? So if you have any question, Se você you tiver can alguma ask. pergunta, vocês podem perguntar, isso é muito bom. Many speakers, Porque- many they spoke, also spoke. Tiveram outros palestrantes que falaram, vocês podem ter Doubts, question, alguma you can ask. dúvida, se tiver no seu coração, vocês podem falar. Levantem a mão quem tem pergunta. Who is Krishna? Who is Ram? Então, quem é Krishna e quem é Ram? Thanks. Nossa, pergunta muito boa. Batam palmas. Então, a gente canta esse mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na verdade, esse é o Maha Mantra. O que eu falei? Maha Mantra. Então, primeiro escuta com cuidado para depois repetir. Então, Maha significa o grande e Mantra significa poder místico. Então, ele protege a sua mente. Então, se você canta esse mantra, sua mente vai ficar protegida de Maya. Por isso que se chama Maha Mantra, porque existe um poder místico dentro dele. E nesse Maha Mantra você está cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiro, escute com cuidado. Hare significa a potência do Senhor, o nome da potência do Senhor. Shakti, o nome original dela, que é Hara. Em sânscrito, Hare significa Reshmati Radhike, é uma invocação. Se alguém está muito distante de mim, a pessoa tem que invocar Re. Então, da mesma forma, em sânscrito, essa palavra vem em Hare. É a potência de Krishna. Então, Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, o nome dele é escrito assim, Krishna. Kri significa atrair. E Na significa que destrói todas as coisas indesejadas do coração e te dá bem-aventurança. Então, te dá prazer. Por isso que Krishna, né? Então, Hare Krishna significa Radhe Krishna. Radhe Krishna. Esse Radhe Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, a sua pergunta é muito doce. Então, eu vou responder aqui. Hare Rama. Rama aqui, né? Você perguntou sobre o nome, quem é Rama, né? Então, Rama significa, em sânscrito, Ramati é alguém que está sempre brincando com Krishna. Por isso, Rama é aquele que está sempre brincando, aquela que está sempre brincando. Então, Krishna está sempre brincando com a sua potência, Shrimati Radhika. Por isso que Rama significa Shrimati Radhika. Então, Radha e Krishna, os dois estão sempre brincando. Assim como você está brincando com seus amigos. Da mesma forma, o Senhor Krishna também está sempre brincando com a sua potência eterna, Shrimati Radhika. Então, por isso que está assim no Maha Mantra, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso significa Shrimati Radhika e Krishna, eles estão sempre brincando. Por isso que a gente usa essa palavra, Rama. Então, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Muito obrigado Okay. pela sua pergunta. Anybody question? Alguém tem mais alguma pergunta? I was wondering if you've been by the first book as a child or learned it for your religion. And I was wondering if you guys A moça está perguntando se ele conheceu a religião dele a partir de alguém ou como que ele conheceu. This is very simple. É muito When you associate simples. with us, listen and you study, Então, quando você you understand. se associar com a gente, você vai entender sânscrito. Ela estava perguntando de sânscrito também, como aprendeu sânscrito. My background. Qual é o I was meu... born in this, Ela está perguntando qual é que é o background, a história de Gurudeva. Gurudeva não, eu nasci assim. Eu nasci automaticamente, já recebi tudo isso. Okay, I have one professor here, and she studied Greek, so I took ancient Greek. But she studied Sanskrit. She only told me a little bit, but I researched a few. yeah. A moça está dizendo que sânscrito é uma língua muito bela. All this language actually is Na verdade, toda essa língua está vindo, Sanskrit, né?
Then different way, that de is also formas going diferentes, all over the world. como espalhou ao redor do mundo, né? Mas está vindo dos Vedas. Então, os Vedas explicam isso, mas as pessoas, de acordo com a pronúncia delas diferentemente, elas falam dessa forma. Então, por exemplo, Krishna. Krishna. There are some people they cannot Então, say algumas pessoas não conseguem falar Krishna. Então, Krishna, Krishna, Krusta e Cristo, Christ, né? Então, também é uma variação de Krishna. Por exemplo, se você vai para o Brasil, eles falam Mostly they are saying Rio. you. Eles Just use this word. no Brasil, eles não falam Rio, eles falam Rio, né? Esse é um exemplo, né? Tem um brasileiro aqui. Então a gente fala river, né? Rio. Então, é uma palavra com R, mas não faz um fonema de R, faz Ra, né? Então, cada língua tem um jeito diferente. Então, da mesma forma, toda língua, ela vem do mundo transcendental. Então, a raiz verbal vem tudo. Então, desculpa, essa língua ela varia, então cada um fala de um jeito. Mas esse Mahamantra, Hare Krishna, é a raiz verbal, Hara, né? Tudo se manifesta desse jeito e vai se espalhando pelo mundo. Então, aqueles que estudam sânscrito entendem de maneira fácil. Eu gosto muito de estudar línguas, a estudante falou aqui para Gurudeva. A Gurudeva falou, muito legal que você estuda línguas. Muitas pessoas aprendem vários tipos de línguas. Isso é muito legal. Mas o Senhor, ele sabe todas as linguagens. Porque ele sabe, ele conhece todas as línguas de todas as entidades vivas. A gente não sabe todas as línguas. O Senhor sabe até a linguagem das formiguinhas, sabe? Das formiguinhas. Às vezes você pode notar. Quando vem uma formiguinha de um lado e outra do outro, e aí elas se encontram, e aí às vezes elas ficam se falando ali um tempinho, aí vai e continua. Uma vai pro seu rumo, a outra vai pro outro. Você já notou isso? Por quê? Porque elas têm a linguagem delas própria, também todo mundo tem. Mas a gente não sabe. Mas o Senhor, ele conhece todas as línguas, todas as linguagens. Sarva Vasha Veda. Vasha significa linguagem. Ele conhece todas as línguas. E se você aprender várias línguas, isso é muito legal. Tem alguém com mais uma pergunta? Qual é o seu nome? Eu apenas queria perguntar. A moça está dizendo que ela uma vez escutou de um filósofo indiano falando que o seu olho, os seus braços não são você, mas que existe uma combinação que a gente chama de corpo, mas não existe. Não existe nós e não existe os outros. Ela está dizendo. Ela está perguntando qual a relação que você tem com o corpo, a alma. Então, todas as divas, elas têm uma identidade individual. Mas o Senhor, ele é um só. Então, por exemplo, na Bíblia está escrito que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Mas ele criou todas as entidades vivas. Nós também temos olhos, nariz. Isso tudo foi criado pelo Senhor, sabe? Tudo foi criado pelo Senhor. E a alma reside nesse corpo. Por isso que eu também expliquei que esse corpo é um corpo grosseiro. E esse corpo grosseiro, ele é composto de 5 elementos. Dentro desse corpo grosseiro tem o corpo sutil, que é feito de também 4 elementos.
His mind Então, is not same. tudo isso é individual. Por quê? Porque a sua mente e a mente dela são diferentes. His thoughts is not Os seus pensamentos, os pensamentos dele, dela, outra ali, one. So it should tudo be diferente. same. Se fosse todo mundo um, ia ser o mesmo pensamento, mas é independente. Meu pensamento, o seu pensamento, o pensamento dele. This is the difference. De maneira prática, essa é a diferença. In this body, this body. E nesse When you give corpo, up this body, tudo compõe nesse corpo. Agora, quando você abandona esse corpo, tudo vai embora. every life, Quando eu disser pra você every que life toda- will also give up this gross body. Try to understand. toda vida, a gente abandona o corpo grosseiro. But we are not give up the Mas a gente não abandona subtle body. Subtle o corpo body is sutil. very, very minute. o corpo sutil. Ele é And muito in this- pequeno. inside the subtle body, there's Dentro soul do is corpo very sutil é onde a alma reside. Por isso que vai para outro corpo e para outro corpo, né? tiny. This is your coming in this way. É assim que acontece. So everything is what Então, individual. Tudo é individual. These things. Our Sanskrit word also. Então, a palavra- Satadha kalpitasya cha. Em sânscrito é assim que é explicado. Anantasya kalpati. Innumerable living entities, not one. Então há inumeráveis identidades vivas. A little bit blood and Se test. você pegar um pouquinho de sangue e você pegar um microscópio e olhar, você vai ver que tem milhões de entidades vivas ali. Aqueles que estudam biociência, né? Biomedicina, eles veem no microscópico que tem várias, milhões de entidades vivas ali. Da mesma forma, todos vocês são individuais. De acordo com o nosso karma, a atividade fruitiva, a gente está vindo, né? Nossos olhos, nariz, tudo vem nesse corpo grosseiro. Esse é o corpo grosseiro e ele vai ser destruído um dia. Mas o corpo sutil, ele vai continuar no ciclo de nascimentos e mortes. Então, é como o corpo grosseiro muda, mas quando você nascer em outro corpo, também, outro corpo grosseiro, você vai ter também outros pensamentos. Quando você é um bebê pequeno, você vai ter um pensamento. Quando você cresce, você tem um outro tipo de pensamento. Muda ou não? Então, a mente muda. Tudo faz... Tudo gira dessa maneira. Mas a alma, ela é muito especial, ela é transcendental. E aí, você precisa ter autorrealização para entender a alma. Se você cantar apenas esse mantra Om, que é a primeira vibração manifestada do Senhor, foi Om. Ele manifestou essa forma desse som, esse Om. Depois manifestou Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Or anybody question? Muito obrigado. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? As a soul without a gross body, Gross body. without like as just a soul with no gross body. No, inside already I told you, gross body you will give up. Então eu já disse que você abandona o corpo grosseiro, mas dentro dele tem o corpo sutil, que é onde reside a alma. Então, a alma e o corpo sutil são eles que estão sempre viajando de corpo grosseiro de um para o outro, né? Para dar um exemplo, quando você viaja de um lugar para outro, apenas imagine, você está ficando num hotel, 1 ou 2 dias, depois você sai dali, vai para outro lugar, para outro. Então, da mesma forma, a gente abandona esse corpo. Você veio agora nesse corpo grosseiro, e dentro desse corpo grosseiro tem o corpo sutil, que é onde reside a alma. Depois de alguns anos, você abandonar esse corpo grosseiro, mas esse corpo sutil e a alma, eles vão entrar em outro corpo grosseiro e vão continuar viajando, sabe? Quando a pergunta da moça era quando sai desse ciclo de nascimentos e mortes. Então, quando você é liberado, você vai para a morada do Senhor e não volta mais. Esse é o processo. Você não volta mais para um corpo grosseiro. Then you are going to, you cannot stay stable in that time. You have to go take another. Então, no intervalo entre a sua morte e você ir para o próximo corpo, para onde a alma fica, o Gurudeva está falando, então, que a alma ela não consegue suportar esse ficar sem um corpo nesse momento por causa do karma e ela vai diretamente para outro corpo. Por exemplo, tem um tipo de inseto que vai andando assim. Da mesma forma,
this gross body, this Esse corpo grosseiro, then going this body to going to quando ele morre, então você vai, o corpo sutil e o corpo da alma, eles vão para outro corpo. Sabe, é o exemplo como se fosse da centopeia, que vai dando um passo, outro passo, outro passo, outro passo. This is the process also. Esse é o processo. Hold. The situation of people who are subtle bodies who are in between as well. Ghost. Então a Mandela está perguntando como quando o corpo sutil ele fica preso, não entra no outro corpo grosseiro, como tipo o exemplo de um fantasma, sabe? Okay. Então, Ghost body. ok, então o corpo dos fantasmas, Also they are also ele mixed with está misturado, na verdade, inside it. com alguma substância grosseira, mas são uma substância grosseira muito pequena. In the subtle body, Então, no mostly corpo they are subtle. grosseiro, Then according to their own desire, they can de acordo com o manifest desejo do fantasma, ele pode manifestar qualquer forma. Ele pode manifestar uma forma grande ou pequena, sabe? their ghost. That is called ghost body. Esse é o corpo de fantasma. Even you will go heaven. Also Se their você for body para o also planeta celestial também, then seu subtle corpo, body, mostly subtle body. Also ele ghost é, body is very ele é mais parte sutil e pouquinho grosseiro. These are things. Pouquinho grosseiro. You cannot Então, see the ghost. aqui tem Or ghost fantasma, can você see não God. consegue ver ele, mas eles conseguem ver você. Ghost can possess in this body also. E ele pode também possuir seu But we corpo, cannot mas a enter gente não pode entrar no corpo do fantasma, because their body is subtle body. porque o corpo deles é mais sutil do que grosseiro. That is very also dangerous. Isso é muito perigoso também. Na verdade, o corpo de fantasma é um corpo que tem muito sofrimento, porque eles não conseguem comer, eles não conseguem tomar nada, né? Então estão sempre sofrendo e querendo se libertar daquele corpo, chorando, chorando. But we are very lucky. Mas nós somos muito sortudos que nós temos esse corpo humano. In this human body, Nesse we can corpo humano, practice nós devotional podemos service to Lord. praticar o serviço devocional ao Senhor e vocês podem ajudar as We pessoas, can compassion to the people. ter compaixão com as pessoas. And human body means this. O corpo humano é isso. Help the people. Ele significa que But você animal pode cannot ajudar, do nothing. dar Just misericórdia para as outras entidades vivas. Os gatos, cachorros, eles não podem fazer isso. Eles apenas ficam comendo, se acasalando, se defendendo e dormindo. Compassion to each others and helping Então, each others. A But gente animals what are tem compaixão uns com os outros, ajudam uns os outros. Então, os animais, eles não são assim. Eles, no mesmo lugar que dormem, eles fazem suas necessidades. Eles fazem essas 4 atividades, né? E comendo, dormindo, se acasalando e se defendendo. Então, o fantasma também não tem nem pai nem mãe, nada. Ele só fica sofrendo lá naquele corpo. Quem é que consegue esse corpo de fantasma? Como é que a pessoa fica nesse corpo de fantasma? É quando a pessoa comete muitas atividades pecaminosas. Entende? Então, esse corpo sutil do fantasma traz muito sofrimento. Guru Premanande. Alguém tem mais perguntas? Por que nós sofremos? Então, de acordo com o seu karma prévio que você fez, todas as ações geram uma reação igual e de sentido oposto. Então, aquilo que é bom ou ruim, aquilo vem. Isso é provado na ciência espiritual, porque todas as ações produzem uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Por isso, por exemplo, se você causar miséria para outra pessoa, vai vir outra miséria de volta para você. Se você jogar um pau para cima, o que vai acontecer? O pau vai cair na sua cabeça, bem ou não? Então, sofrimento é isso. Mas tem vários tipos de sofrimento. Tem o sofrimento do clima, das doenças. Não são iguais os tipos de sofrimento, né? Cada um é diferente. Por exemplo, tem um clima muito frio ou um clima muito quente. Isso não é seu karma, na verdade, entende? Se aqui tá muito quente ou tá muito frio, isso não é seu karma. Não pode dizer, esse é meu karma. Não, isso é a natureza. Prakriti é a natureza. Isso acontece naturalmente. Mas tem vários tipos de doenças diferentes. Isso se manifesta a partir da nossa ação frutiva prévia. Karma. Mas tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa?
No, when you give up this body, Quando você abandona esse corpo grosseiro, você automaticamente esquece esse corpo grosseiro, tudo relacionado a ele. Esse corpo acaba, entende? Se você abandonar ele. Agora você se lembra da sua vida passada? Password. No, now you remember or not? Your bank credit card password, you remember? Ah, agora você se lembra? Desculpa, você se lembra da senha do seu cartão agora? Eu não tô perguntando porque eu quero saber, não. Só para dar um exemplo. Então, na sua próxima vida, você não vai se lembrar de nada disso. Automaticamente você vai abandonar todas as suas memórias sobre esse corpo quando você abandonar ele. Por exemplo, se você aprende uma coisa num corpo. No, Ben says this word. What you title? Why this distress and unhappiness coming? Por que você tem essa miséria, essa infelicidade? O que eu fiz na vida passada foi bom ou ruim, aí isso que você recebe. You not remember, this is no problem. Você se lembra ou não? Não tem problema, mas automaticamente vai vir a reação. E as impressões? Ah, sim. Se você aprendeu alguma coisa ou não, racionalmente você não vai se lembrar, mas aquela impressão você vai carregar para a próxima vida. Tente entender. Isso tá tudo gravado no corpo sutil. Impressões sobre a alma. Na verdade, a alma não faz nada. Ela fica numa posição assim, bem assim, inconsciente, sabe? Como se fosse em coma, sabe? Dormindo. A alma está no estágio dormente. Mas no corpo sutil, esse sanskara vem e fica lá. E aí você vai mudando de corpo e ele vai junto. Entende? Obrigado. Hare Krishna. Como você se tornou um guru? A pergunta para o Gurudev. Como é que você se torna um professor? Você aprende. Você treina de um professor. Também, um dia você também vai se tornar um professor. Então quando você fala, as pessoas vão escutar quando você se tornar um professor. Então esse é o processo. Eu estudei tudo e aprendi do meu mestre espiritual. Então, por causa disso, eu estou vindo aqui falando e as pessoas escrevem, né, aprendem. Então, eu também estudei Bhagavad Gita. Vocês têm o Bhagavad Gita aí? Yeah, this is my Bhagavad Gita. Listen. So, Srimad Bhagavad Gita. And Srimad Bhagavad Gita? so I explain this way. Then they are learning slokas. They are proper with these things. Também eu trago nas minhas palestras, as pessoas aprendem. Então alguém que pode ter mais curiosidade para estudar os Vedas, Upanishads, e aí estuda isso, e esse é o processo. Se você estudar o Srimad Bhagavad Gita, você vai entender. Você tem o Bhagavad Gita? Você tem ou não? Dê um para ela. Okay, you can collect. Okay, you can collect from the temple. Você pode comprar do templo. Beleza? Very nice, simple. É uma leitura bem simples. Thank you. Obrigado. É muito raro achar um guru. O moço tá falando aqui. We are around 18, sometimes 17, but you started earlier, so it's very different from ours.
Actually born in the Vaishnava family. You know? Na verdade, eu nasci numa família Vaishnava. Meus pais, From the Vaishnava family, eles they are- também vieram de família Vaishnava, até meu tio. And temple president. Ele era presidente do templo, sabe? So, and he was also great Sanskrit teacher. Ele também, ele era muito eficiente, muito proficiente em sânscrito. And so, couple years, I also Durante alguns anos, eu também e aprendi sânscrito dele. Depois da minha faculdade, eu também fui lá e morei no templo. Então eu ficava assim sempre com meu tio, muito erudito. Então eu sempre ficava com ele e estudava sânscrito e também cantando os santos nomes. Conhecimento não é suficiente. Na verdade, você tem que cantar os santos nomes para ter compreensão profunda disso, autorrealização. Os Vaishnavas dizem isso porque o conhecimento ele não é o suficiente. Ele é teórico, sabe? Mas os santos nomes é que te dão compreensão. Então, tem duas coisas, né? O conhecimento teórico e o conhecimento prático. O conhecimento que é cantar os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Então, more than 45 years. por mais de 45 45 anos, years, I also eu practicing and chanting pratiquei holy cantar os santos and nomes studying Shastra. e estudar o This is the Shastra. process of Esse é o processo, sabe? And Aí vai vir a autorrealização. chanting Sem holy cantar os santos nomes, and reading Shastra, ler o Shastra, a realização, a compreensão não vai vir. Por isso que eu peço pra vocês, por favor, cantem os santos nomes e sejam felizes. Por isso que a gente fala o quê? Cante os santos nomes e seja feliz. Who wants happiness? Quem quer felicidade aí? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. Esse é o processo. Only wealth, money will Apenas not give riqueza, dinheiro não te dá felicidade, não. temporary happiness. Ele vai te dar o quê? Uma felicidade até temporária. Legal. Mas, se você quer uma felicidade permanente, você tem que cantar os santos nomes. Leia os Shastras, Bhagavad Gita, Bhagavatam. Primeiro leia o Srimad Bhagavad Gita. Porque, que eu tô dizendo assim, porque todo o tipo de conhecimento tá lá. Esse é o Srimad Bhagavad Gita como ele é. Muito importante também. Então, sempre instruo a todos, por favor, leiam Bhagavad Gita. Mas porque o que eu tô falando tá lá. Mamãe, vamos sou Diva Louca, Diva Bhuta Sanatana. Esse é um sloka que tá no Bhagavad Gita. Esse é o conhecimento que tá lá. Mas como é que você vai entender? Eu não sou esse corpo, eu sou parte parcela, o Senhor, sou alma. Isso aí vai vir ao cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can I give an example there? Só para dar um exemplo, Then H2O. a água, Okay. H2O. Just is your knowledge. Esse é o conhecimento, sabe? Mas você tem que ir lá no laboratório e experimentar para entender quais são os elementos, né? H2O. O hidrogênio e o oxigênio, como você mistura eles e dá um resultado como água. Se você não for no laboratório, você não vai poder entender isso. Então, da mesma forma, o conhecimento não é suficiente. O conhecimento ele vem, ele é teórico, tudo bem. Ao ler o Shastra, né? Gyana. Mas como entender isso é cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For this regard, we are preaching this way. Por essa razão, a gente está pregando desse jeito. Cante os santos nomes e seja feliz. Obrigado. Okay, I will not take too much of your time. Não quero tomar muito mais do tempo de vocês. Okay, you can kirtan one. Cante um Kirtan, Mahamantra. Seniors. And you there? Huh? Where? What is the question? Tem mais uma pergunta? I know you guys always ask these questions about the different colors that you're wearing. Okay, our cloth. Uma pergunta sobre por que tem uma roupa de cor diferente, né? Que Gurudeva usa. Oh, this is the. E a Japamala. Actually, this is the saffron. Na verdade, essa é a roupa safronada. Ele é Brahmachari, eu sou sannyasi, eu uso também
roupa açafronada, ele é chefe de família, por isso que ele veste branco. Então a cor dele também é diferente. Actually, they took us one white and Então tem duas cores de roupa, uma branca e a açafronada. no problem. Because you're curious again. Você é curioso, né? The white color, that's called, this, A roupa this is, branca called the significa householder. chefe de família, grihasta. This is saffron color. E essa cor açafronada significa que é uma pessoa renunciada, né? And this is only difference. Essa é a única This diferença. saffron color, there is a significant deep E attachment. também a cor açafronada significa apego profundo ao Senhor. Esse é o processo. And main function, how to A nossa função principal não é ficar usando essa roupa açafronada ou branca, na verdade, é como a gente vai alcançar o Senhor. O mais importante é como a gente vai criar apego ao Senhor. Se você for chefe de família, não tem problema, você pode ficar com sua família, trabalhar. Se você for médico, professor, advogado, não tem problema, mas você tem que cantar os santos nomes e concentrar sua mente no Senhor, sabe? Isso que importa. Então, na verdade, o tipo de cor da roupa não importa, não. Então, por exemplo, aqui tem vários tipos de pessoas com roupas diferentes, né? Então, a roupa não é importante. O que importa é o quanto você é apegado ao Senhor. Isso é importante. A japamala? Na verdade, esse é o saquinho, né, branco da japamala. Então, dentro tem a japamala, que é o rosário onde cantamos, né? As contas. Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Okay. Just there, inside this bag, this one. And we are Então tem esse rosário dentro do saquinho aqui. Então eu vou te mostrar como é que canta os santos nomes aqui no rosário, nas contas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108. Tem 108 contas aqui. Quantas? 108. Auspicious number. É um número auspicioso. Por isso que a gente canta aí. Actually, in this bag, white bag, Nesse saquinho somebody branco, also, her bag is what? tem algumas pessoas que têm saquinho de So outras bag is not cores. important. Important Rosa. is Não é importante a cor do saquinho de japa. O que importa é quanto você canta essa so you japamala. can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can take this one Japamala, then you realize yourself. Se vocês pegarem uma japamala, vocês vão ter autorrealização e entender sobre isso. Quem é que vai querer? I already gave you. At the end, anyone who wants a mala for meditation? Alguém quer uma japamala para meditar no final? Yes, but it's simple, right? É muito simples, né? Cantar os santos nomes do Senhor. Pardon? This number is the auspicious number, you know. Por que 108? Porque 108 é um número muito auspicioso. Então, o nome do Senhor está aqui também. This is called the auspicious number. 100 and 108. this is very important. And this one. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And 16 rounds you chant, that will be Se você cantar as 16 voltas, 25,000. serão 25 In this 4 times you chant, that time automatically mil santos nomes. 100,000. So for this regard, we are count 108. Por isso que a gente conta 108 vezes em uma volta. This is called different for Radha and Krishna. E aí, essa conta no meio maior se chama Radha e Krishna. E você não canta lá, você sempre, em vez de você não pula, né, ali o someiro que é a Radha e Krishna, você só volta, dá uma volta e continua no sentido contrário e vai indo assim. Santos nomes do Senhor, vai cantando. Thank you. Muito obrigado. What? What is it? If somebody died, passed on, Hmm. your body, what's the
That's the tradition. Qual a tradição quando a pessoa morre? Então tem várias tradições. Algumas pessoas enterram, outras cremam, né? Diferentes tradições. Pardon? Vocês têm rituais no momento da morte? Yes, we also the ritual ceremony that the different Nós temos, sim. doing some Nós ritual temos, ceremonies, you know. pegamos a água dos rios sagrados, Offering to something to Lord. oferecemos alguma coisa ao Senhor, esse é o processo. Very nice also. Muito legal. That is called Shraddha Karma. What is called? Shraddha Karma. Shraddha Karma. They are doing this. A gente faz isso. Left one. Family member Uh-huh. there is a ritual for the person. For those who are staying, there is something for them. No. Who is living cannot do Não, this. para aqueles que ficaram vivos não tem nada, não tem nenhum ritual para aqueles que ficaram, apenas para aquele que se foi, né? Aquele que morreu. Like certain things when someone, a family member leaves their body. Then who left, what he can do? Will do Shraddha. No, not sure. Something to process that. Like, Oh, that is the when if anybody left body. Se alguém abandona o corpo, então os membros da família, o que eles fazem? Eles fazem diferentes coisas. Na verdade, na filosofia Vaishnava, geralmente os homens raspam a cabeça. They are doing also this. Different also they are sanskar this can do this. Então tem esse sanskara que a gente faz, né? A cerimônia. O que é sanskara? É um ritual, é uma cerimônia. There are the many processes, you know. Tem muitos processos, sabe? If I tell you they need practical, you have to do this sanskar. mantras. There's many mantras also. Tem muitos mantras, sabe? Você oferece algumas frutas, flores e várias atividades. Faz sacrifício de fogo, Feeding to the brahmanas. alimentar os brahmanas, as vacas. So many everything this. According your capacity, De acordo com a sua capacidade, você pode fazer. this is the process also. Esse é o processo. How do you know this? Como é que você sabe disso? Okay. Ok. Mais alguma pergunta? This is the tilak, you know. This is A we are tílaca, saying, essa marca é a tílaca. Lord resides. Então, porque o Senhor, ele reside nesse corpo. Então, ele é um templo, né? Então, no topo do templo, por exemplo, tem o quê? Uma cúpula, né? O domo, né? E aí a gente coloca lá uma tílaca também. A gente pensa o quê? Que a nossa Istadeva, nossa deidade adorável, Radha Krishna, reside lá. Então, Keshava, ele reside aqui. Então, ele está sempre aqui. Então, diferentes marcas em partes do corpo onde o Senhor reside. Por isso que a gente marca 12 marcas de tílaca no nosso corpo. Very good. Where? Por que tira os sapatos? According to this Vedic culture, always De acordo com a cultura védica, os sapatos sempre ficam fora para honrar. Well, that time also have to do this. According to actual, these things is according to different also climate also. De acordo com o clima também. Very cold. Está muito And frio. also what is called snowfall. How possible to that? E aí, neve, como é que você vai ficar, né? That time this is doing this. Aí você usa sapato, mas So generally because em geral, India mostly porque not so much cold. na Índia não é muito frio, né? É frio, mas não tanto. But when I used to go Mas Russia, quando eu costumava ir pra Rússia, pra Sibéria, minus 20, sabe? minus Onde tem menos 20, 40 also. menos 40 também, sabe? Muito frio. O que vai fazer, né, nessa situação? Everything you have to do Tudo according você to tem que fazer de acordo com circumstance. a circunstância. This is very important. Isso é muito importante. And mostly we also so should be
outside. Na verdade, de maneira geral, a gente deixa o sapato fora, né? Para entrar nos recintos. Man and woman. Ah, These bodies we are saying already. These bodies. a diferença entre homem e mulher para alcançar um objetivo espiritual, na verdade, o corpo ele é diferente, mas só que a mentalidade, o que é na verdade mais importante é a mentalidade, né? Você tem que respeitar todos. This is our subject is that how to give respect. Como respeitar a todos, né? Esse é o nosso objetivo, According to their level, de acordo com o nível de cada give um, love and affection. dar amor e afeição. We are not discriminate. Nós não gostamos de discriminar, assim, quem é homem, quem é mulher. All we are the eternal servant of Krishna. Todos somos servos eternos de Krishna. Todos têm direito de cantar os santos nomes, de ter prática espiritual. The gross body for this regard we are discriminate. You are man and woman. O corpo grosseiro tem essa discriminação, mas o corpo espiritual, All we are the eternal todos somos servos eternos de Krishna. Jivera Sarvapahai Krishnera Nityadas. And all we are the sons E and todos somos filhos e filhas do Senhor. Essa é a nossa identidade verdadeira. Então, não devemos discriminar isso. Devemos dar respeito a todos. Hot and cold. Okay, Jagdi. Huh? We have a long lineage, and there are many women in the lineage. We chant really, and they give the prasad. You can take prasad. Huh? Então, agora vocês podem cantar um pouco e tomar prachada. Wonderful blessed and 2 o'clock made only. of life provides with Only 2 o'clock. spiritual consciousness, Krishna consciousness, and offer it to Krishna. So in this way, by just taking a little bit, you can also honor the Lord and feel that spiritual bliss through just taking a little bit of delicious cookies. So there you go. Our whole tradition is eating, or like feasting, dancing, and hearing these beautiful lectures and singing wonderful music. So a big part of our Então, tradition is vou finalizar aqui. Hare Krishna, Dhanavat Pranams, todas as glórias da Gurudeva, desculpe pelas minhas falhas. Hare